Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo. O caminho que leva o país ao combate à corrupção passa pela intensa e eficaz atuação da transparência. E para falar como essa questão vem sendo tratada no Brasil, o programa de hoje recebe o economista Manuel Galdino, que é doutor em ciência política pela USP e diretor executivo da ONG Transparência Brasil. Tudo bem? Prazer recebê-lo. Prazer, muito obrigado pelo convite. Bom, já diz um ditado chinês que uma grande caminhada começa com o primeiro passo, né? Então, quais foram aí os primeiros passos do Manuel Galdino até representar aí uma das entidades mais importantes do país? Eu vim estudar economia na Universidade de São Paulo, sou natural de Alagoas, então vim estudar economia. Claro que naquela época nem imaginava que eu iria estar trabalhando com esse tema de combate à corrupção, transparência, integridade. Após me formar em economia, eu fui fazer mestrado e doutorado em ciência política na Universidade de São Paulo. E aí me interessei por todos os temas ligados à política, ao funcionamento do governo, sistemas eleitorais, enfim, corrupção, essas coisas. E virou minha paixão. Mas quando eu terminei meu doutorado, eu decidi trabalhar um pouco no mercado com a parte de análise de dados como cientista de dados. Era uma coisa que eu queria aprender como estava funcionando no mercado, essa coisa de análise de dados. Então, fiquei 5 anos no mercado trabalhando nessa parte. Isso foi importante, porque eu aprendi bastante sobre tecnologia, sobre como trabalhar com grandes volumes de dados, inteligência artificial, esse tipo de coisa, que quando surgiu a oportunidade de ir trabalhar na Transparência Brasil, abriu a vaga de diretor executivo, eu me candidatei, fui selecionado, eu pude reunir todos esses meus conhecimentos sobre ciência política, tecnologia, dados, para trabalhar em prol do bem comum. Então, foi uma coisa que eu não imaginava que ia chegar lá, onde eu estou hoje, né, na Transparência Brasil, mas quando eu olho para trás, eu vejo que cada passo da minha trajetória foi importante para me formar e me permitir trabalhar como eu trabalho hoje. Até porque essa questão da tecnologia é fundamental no trabalho que é desenvolvido por vocês hoje, né? Para a gente entender um pouquinho melhor, explica o que é a ONG Transparência Brasil. Claro. A Transparência Brasil, então, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, formada, então, por cidadãos que querem trabalhar nessa área de combate à corrupção. Ela foi fundada em 2000, então já tem bastante tempo, são 18 anos trabalhando aqui no Brasil. Fomos a primeira entidade ONG trabalhando no tema de combate à corrupção em âmbito nacional no Brasil. Então, uma caminhada já bastante longa e o nosso trabalho é focado, a gente diz, em 3 áreas. Então, promoção da transparência, porque a gente entende que sem transparência é muito difícil fazer fiscalização, é muito difícil a sociedade saber o que está acontecendo. Então, isso é uma área importante do nosso trabalho. Segundo aspecto é a promoção da integridade ou combate à corrupção. Então, ficar no pé, fiscalizar, pensar em soluções, propostas que possam melhorar o funcionamento do governo em termos de se livrar da corrupção. E, por fim, o controle social, que é dar ferramentas e informação para que a população e outras ONGs possam, de forma efetiva, fazer o controle do governo brasileiro. E aí a tecnologia tem um papel importante, porque, particularmente no mundo de hoje, as pessoas estão conectadas e a gente precisa lidar com a forma com que as pessoas interagem, se informam, se relacionam com outras pessoas e mesmo com o governo. Então, tem que passar pela tecnologia de uma forma ou de outra. Como que você vê, desde o início da Transparência Brasil, lá no ano 2000, para hoje, essa questão da sociedade mais politizada e fiscalizando o trabalho dos líderes políticos? Mudou muito de lá para cá? Ainda tem muita coisa para a gente avançar? Como que você analisa aí, nesses 18 anos, essa questão? Olha, mudou bastante, principalmente porque quando a Transparência Brasil surgiu, lá em 2000, a internet não era o que é hoje. Então, a gente fazia um trabalho super pioneiro de colocar dados e informações na internet. Então,
Por exemplo, em 2002, a gente começou a disponibilizar os dados de quem financiava os políticos. Isso nem o TSE fazia. Era um trabalho tão super pioneiro com o projeto As Claras. Só que não era, o acesso à internet não era como é hoje, obviamente. Então isso tinha as redes sociais, isso. Enfim, então, quem acabava utilizando mais as informações da Transparência Brasil era a imprensa, os jornais, televisão, rádio, revista, que aí eles amplificavam as informações que a gente produzia para que o cidadão aí ficasse informado e pudesse, de alguma forma, fiscalizar o governo. Com as transformações que a gente tem visto na parte tecnológica, acesso à internet, também o próprio cidadão querendo ter um papel mais ativo de ele cobrar o governo, ser mais informado, a gente passou a dar ferramentas que se comunicam direto com o cidadão. Então, o cidadão, às vezes, sem passar pela imprensa, sem passar pela mídia, acessa nossos sites, nossos projetos, nossos aplicativos, para ele ter esse papel de atuação. Então, eu diria que uma das principais mudanças tem a ver com isso, com o papel da imprensa e da mídia, que era o principal interlocutor da Transparência Brasil, e hoje já é mais equilibrado. A imprensa e a mídia ainda têm um papel importante, mas a gente já fala muito mais com os cidadãos diretamente, eles nos procuram muito mais também, querendo fazer coisas, denúncias, projetos, e se informar sobre o que está acontecendo. Tem uma linha direta aí com a população. Exato. Né? Bom, já falando aí sobre essa atuação da Transparência Brasil, qual que foi a atuação da ONG na aprovação de medidas assim, importantes como a questão da lei da ficha limpa? Claro. Então, em 2006, a gente lançou um projeto chamado Excelências, que naquela época se olhava muito para o executivo e pouco se olhava para o legislativo brasileiro. Então, o que é o Excelências? Né? O nome é a forma como os deputados e senadores se tratam uns aos outros, Vossa Excelência e tal. Então, a ideia é trazer informações sobre a atuação dos congressistas brasileiros. Como eles votaram, que projetos de lei eles propuseram, gastos dos parlamentares e a ficha judicial desses congressistas. Foram condenados em algum crime envolvendo corrupção, improbidade administrativa, são réus, tiveram as contas eleitorais irregulares, tudo o que tem a ver com a figura pública dele. Então, nesse projeto, a gente mapeou em todo o Congresso brasileiro, para os 513 deputados e 81 senadores, qual era a ficha deles. E aí a gente descobriu uma coisa que na época foi um número que ninguém tinha, que é que mais ou menos metade do Congresso brasileiro tinha algum problema na justiça. Então se viu o tamanho do problema e que isso não estava sendo combatido de forma eficaz. E então a gente estava elegendo sistematicamente políticos com problemas na justiça de forma séria. Envolvendo a vida pública deles. Não é um problema que ele não pagou o aluguel ou alguém está reclamando que ele não pagou alguma coisa da vida privada dele, enquanto pessoa pública. E isso, então, ajudou a pautar a necessidade da lei da ficha limpa, que visa justamente impedir que políticos condenados na justiça por questões relacionadas à vida pública dele, ou então crimes, claro, graves como tráfico de drogas, homicídios, que eles fossem impedidos de, então, a tomar posse e serem eleitos. Então, esse tipo de projeto mostra como a importância de informar a população para fazer um diagnóstico correto de quais são os nossos problemas e aí sim, então, poder endereçar esses problemas. Dá para a gente falar em processo eleitoral antes e depois da ficha limpa? Com certeza, né? A ficha limpa tem um papel tem eleições que mais de 3.000, 4.000 candidatos são bloqueados de se candidatarem porque não cumprem os requisitos da lei da ficha limpa. Bom, uma outra luta importante aí nessa trajetória em busca de um país mais transparente foi a lei de acesso à informação, né? Na sua opinião, quais que foram os ganhos da população com essa lei? Sim, a lei de acesso à informação, que entrou em vigor em 2012 e agora em maio vai completar 6 anos, né? Foi uma lei que a Transparência lutou pela sua aprovação desde o começo e ela é importante porque
a nossa Constituição já define a publicidade do Estado como regra, mas não se tinha como operacionalizar isso direito. Então, você queria obter uma informação e o Estado, quanto tempo ele tinha que dar a resposta? Que forma que você tem para recorrer caso ele dê uma resposta que não seja bem fundamentada, bem justificada? Isso inexistia. Então, a lei de acesso à informação, ela regulamentou um direito que a Constituição previa, mas que na prática não funcionava. E ao garantir o direito de acesso à informação, a possibilidade da gente fiscalizar, conhecer o que o Estado está fazendo e cobrar resultados melhores, aumentou muito, muito. Então, muitas reportagens hoje na imprensa são com base na lei de acesso à informação. O próprio trabalho de organizações como a Transparência Brasil depende de informações que a gente pede via lei de acesso à informação, e o Estado foi obrigado a disponibilizar também ativamente muitas informações sobre execução orçamentária, contratos, que permitiram identificar problemas, denúncias e evitar milhões, se não bilhões de reais em desperdício de dinheiro. A gente vê hoje em dia, né, um certo descrédito aí generalizado com a questão política, não só no Brasil, né? Acontece em outras partes do mundo também. Como que você vê chega a ser um paradoxo, uma questão do engajamento que a gente acaba observando cada vez maior, mas ao mesmo tempo esse descrédito com o que está aí? O que eu acho que tem acontecido não só no Brasil, mas em outras democracias, mesmo nos países desenvolvidos, é que o sistema político, de uma forma geral, ele tem tido muita dificuldade de incorporar as demandas desses novos grupos sociais que estão surgindo, que estão demandando transformações. A gente viu aqui, principalmente em 2013, 2014, muitas passeatas, protestos, e o sistema político lento para incorporar essas demandas, para alterar a própria representatividade, então ter um sistema político mais plural, mais diverso. E na medida em que as pessoas tentam transformar o seu país, o seu estado, e o sistema político não é responsivo, gera um desânimo, porque você quer ver as coisas acontecendo. As pessoas, no geral, não estão tão preocupadas se é de esquerda, se é de direita, se é X ou é Y. Elas querem ver os problemas sendo resolvidos. E na medida que o sistema político é lento para atender essas demandas e incorporar essas demandas e atuações, causa esse desgaste, esse desânimo e esse descrédito. Ainda mais no caso do Brasil, com os escândalos de corrupção, que agrava esse descrédito e essa relação de impotência da sociedade em relação ao sistema político. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. O programa São Paulo Brasil volta já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, pela TV Câmara de São Paulo, que hoje recebe o economista Manuel Galdino, que é doutor em Ciência Política pela USP e diretor executivo da ONG Transparência Brasil. Manuel, há alguma análise da Transparência Brasil sobre a atuação da Polícia Federal e da Lava Jato? Sim. O Brasil, isso é importante que as pessoas saibam, sofreu uma mudança, um aperfeiçoamento institucional muito grande nos últimos 15, 20 anos, que permitiram que a gente tivesse operações como a Lava Jato, que desbarataram esquemas de corrupção gigantescos e bem profundos, né? Então, antes, a Polícia Federal não tinha a autonomia e a capacidade de atuação que ela tem hoje. Ela não colaborava com o Ministério Público, por exemplo. Então, eles eram mais rivais e competidores do que parceiros. Você não tinha uma legislação que permitisse a delação premiada, ou mesmo crimes de lavagem de dinheiro, por exemplo, não podiam ser associados a crimes de corrupção, isso até 2012, né? Então, o famoso caso do Triplex do Lula, em que ele foi condenado por crime de corrupção e lavagem de dinheiro, até 2012 ele não poderia ser condenado por lavagem de dinheiro, por exemplo. Né? Então, e curiosamente, o próprio governo do PT foi quem fez esse aperfeiçoamento e que permitiu
que operações como a Lava Jato acontecessem, e elas foram super importantes para desbaratar um esquema criminoso gigantesco de corrupção que, claro, gerava consequências terríveis para a população. A Lava Jato tem os seus excessos e os seus erros que precisam ser coibidos para que a justiça funcione da melhor forma possível. A gente não acredita nem que só se trata de mocinhos e bandidos, santos e vilões. A gente tem que fazer uma análise institucional. Essa operação e outras são importantes para desbaratar os esquemas de corrupção. A gente não pode ser tolerante com a corrupção, mas tem que seguir a lei, e se a lei for descumprida, tem que ser verificado para qualquer lado, tanto para os políticos, para os empresários, quanto, inclusive, para os órgãos de controle. Uhum. Olha só, a gente falou quase agora no primeiro bloco um pouquinho da questão da importância da tecnologia nessa intermediação entre a população e, no caso, ONGs como a de vocês, da Transparência Brasil. Agora, esse tipo de, digamos assim, pressão popular virtual, né, ela tem um efeito prático no mundo real? Como que isso pode ser observado? Sim, a gente tem um projeto, que é o nosso principal projeto hoje, que é o Tá de Pé, que ele funciona da seguinte forma: as pessoas podem baixar um aplicativo de mesmo nome, Tá de Pé, para o seu celular, e aí ele vai ter uma lista de obras perto dela que ela pode fiscalizar. Ela vai na obra, tira uma foto dessa obra, manda para a gente, engenheiros parceiros vão analisar se, com base na foto, se aquela obra está atrasada ou não. Se houver indícios de atraso, a gente cobra o poder público. Então, a ação do cidadão gera uma informação que hoje nem o próprio poder público tem e gera um questionamento para ele. E a gente já viu resultados de licitações que foram paralisadas para evitar desperdício de dinheiro porque tinha problema, ou repasses de recursos para obras que estavam abandonadas e então o dinheiro não estava sendo gasto. Comprometimento do poder público de acelerar a entrega daquela obra para que, no caso são creches e escolas, para que as pessoas possam utilizar o equipamento público. Então, é uma ferramenta que dá poder ao cidadão de uma forma muito simples, basta ele ir na obra e tirar uma foto, de ter impacto na política pública, no caso aí de creches e escolas, e, obviamente, reduzir o desperdício de recursos públicos, que a gente sabe que no Brasil ainda é muito grande. Então, funciona, dá certo, depende do cidadão se engajar, ir lá, na obra, tirar foto, mandar para a gente, aí o resto a gente cuida e tem tido impacto. E são obras voltadas para a questão educacional, creches. Exatamente. E escolas. Nessa primeira fase do projeto, nós estamos tratando de creches e escolas sendo construídas nos municípios. No futuro a gente quer expandir para a área da saúde também e outras obras, mas nesse momento apenas creches e escolas, porque para a gente saber se uma obra está atrasada, a gente precisa do cronograma dessa obra. Isso dá trabalho, a gente usa inclusive a lei dessa informação para obter esses cronogramas. E a gente precisa também do endereço da obra para poder dizer para o cidadão onde a obra está. Isso também, infelizmente ainda, dá trabalho de obter essas informações. Então, à medida que a gente vai coletando mais informações, a gente vai ampliando o escopo do projeto. E hoje, inclusive, agora pode até mandar por Twitter a foto, que a gente tem um robô que ele capta as fotos, basta colocar a hashtag Tá de Pé, que a gente detecta e usa essa foto para fazer a cobrança do poder público. E essa foto, como é que é? Pode ser foto de qualquer local da obra? Precisa ser de dentro da obra, de fora da obra? Não, a gente, inclusive, recomenda que seja de fora da obra, porque se ela tiver em execução, para você entrar na obra, precisa de equipamentos de segurança, senão a gente coloca em risco a vida da pessoa. Então, até para a segurança do cidadão, basta uma foto de fora da obra. Quanto mais fotos, melhor. De preferência que ele tire pelo menos uma foto da placa da obra, que é obrigatório ter, para que a gente possa identificar qual é aquela obra, qual é o cronograma daquela obra e assim fazer as cobranças devidas. Mas basta tirar foto de fora da obra. A gente quer ver se ela está com parede, está com tijolo, está com janela, telhado, se está um mato, como é que está. Isso já vai dar suficiente em 90% dos casos
para a gente saber se está atrasado ou não. Tem um pouquinho ali que aí precisaria de uma análise mais detalhada, mas para a maior parte dos casos não precisa. Agora, tem um outro programa que se chama Obra Transparente, é isso mesmo? Exatamente. O Obra Transparente é uma ideia parecida com o Tá de Pé, só que o Tá de Pé é voltado para o cidadão comum. Só que a gente sabe que às vezes, só uma foto não é suficiente. Então a gente criou esse projeto Obra Transparente em parceria com o Observatório Social Brasileiro para a gente dar treinamento e capacitação para outras ONGs que trabalham com controle social, para que elas tenham conhecimento e capacidade de fazer uma fiscalização mais detalhada. Então, esses casos que eu falei em que a foto não é suficiente, ou em que é preciso investigar o próprio edital de licitação, que às vezes a fraude está no edital, na obra você não vai perceber. Né? Então, a gente dá treinamento sobre como analisar um edital, qual é a legislação específica, como ver se a parte técnica de engenharia foi seguida do projeto da obra e assim por diante, para que a gente possa fazer uma fiscalização mais efetiva ainda do que só a foto, porque a foto, a obra já começou, e às vezes o problema vem de antes. Então, o Obra Transparente visa dar treinamento para ONGs que trabalham com esse tema, para que elas sejam mais efetivas em atuar no controle social. Então, um é para o cidadão comum, que não faz parte de ONG, mas que quer dar sua ajuda, e o outro é para aquele que já dedica um pouco mais de tempo ao controle social e precisa de um apoio, de um treinamento para ser mais efetivo. Então, o Obra Transparente é para essas pessoas que trabalham em organizações, particularmente nesse caso, do Observatório Social. E aí, no caso, vocês trabalham com parcerias com setores especializados, no caso aí do Tá de Pé, com engenheiros? Como é que é essa... Isso, a gente fez parcerias tanto com engenheiros individualmente, então um engenheiro que estiver nos vendo em casa pode entrar em contato com a gente para colaborar, e também com organizações. Então, vários núcleos dos Engenheiros Sem Fronteiras são parceiros nossos, e aí então eles ajudam a trabalhar os cronogramas, dar apoio técnico para entender algumas questões de engenharia que a gente não tem conhecimento, e também para avaliar as fotos. Tem um projeto também, o Meritíssimos, a gente falou do Excelências, né? Mas tem um projeto também chamado Meritíssimos, é isso? Isso. O Meritíssimos foi um projeto que a gente criou, um projeto piloto, que foi criado ainda quando eu nem era da Transparência Brasil, o diretor executivo era, na época, o Cláudio Abramo, que é para monitorar o judiciário brasileiro. Então, a gente, do mesmo jeito que no passado percebemos que não havia monitoramento sobre o legislativo, tampouco há bons monitoramentos sobre o judiciário. Então, o Meritíssimos é uma tentativa de ver qual é a produtividade, como que é o andamento dos processos do judiciário brasileiro, e nesse piloto a gente começou pelo STF. Ele está parado apenas por falta de recursos. Né? A gente gostaria de ter financiamento para poder continuar o monitoramento e estender para outras esferas do judiciário que não apenas o STF. Como que esses tipos, aliás, esses programas são vistos pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Judiciário? Vocês têm algum tipo de feedback nesse sentido? Olha, a gente é muito respeitado, né? Porque, em primeiro lugar, eles sabem que o nosso trabalho é muito sério. A gente toma muito cuidado com todas as informações que a gente produz, porque se você colocar uma informação errada, isso pode prejudicar pessoas públicas e ter consequências, inclusive, para o próprio cidadão. Então, a gente é sempre muito cuidadoso, então é muito respeitado. Agora, é claro que tem uma parte do poder público que não gosta da gente, porque o nosso trabalho, embora a gente encare como uma ajuda ao poder público, porque a gente quer melhorar o poder público, em geral, os políticos, ou quem está em cargo de poder, não gosta de ter seus erros ou problemas ou irregularidades expostos. Então, sempre tem algum atrito, quem eles ligam para reclamar com a gente, para tentar fazer pressão para a gente mudar as informações que a gente divulga. Mas como a gente tem metodologias claras, sérias, a gente sempre explica o que está acontecendo e fala que não podemos mudar apenas porque ele está reclamando, até porque seria injusto com todas as outras pessoas que a gente aplicou a mesma metodologia. Né? Então, tem também esse lado de sofrer uma pressão, mas até pelo respeito que eles têm a gente,
a gente consegue suportar bem, assim, não chega a nada muito grave. Dá para dar algum exemplo de quais indicadores que são possíveis aí de ser construído a partir desses monitoramentos que são feitos, tanto no caso do Excelentíssimos, quanto Meritíssimos, perdão, e do Excelentíssimos também, né? Excelências, Excelências, perdão. Isso, claro. Então, assim, são uma série de indicadores, né? No Excelências, por exemplo, na época do impeachment, se você for olhar, que ele ainda estava no ar, qualquer reportagem que tinha avaliando quem votava a favor ou contra, que se tinha processo na justiça, se tinha envolvimento em corrupção, todas essas informações eram baseadas no Excelências, né? Então, se a gente quer saber que políticos têm ficha limpa, porque a lei da ficha limpa é só a condenação após segunda instância. Então, ele pode ter condenação em primeira instância, ele pode ser réu em vários processos que demoram a andar, né? Ele pode ter algumas condenações de Tribunal de Contas, que não barram a eleição dele. Então, se o cidadão quer saber quem é ficha limpa e quem não é, e qual é, no Congresso, por partido, ou no Congresso como um todo, a extensão do problema judicial brasileiro, você consegue ver nos nossos relatórios, que é quando a gente tinha no ar o Excelência. A mesma coisa para o judiciário, quanto tempo demoram os processos no judiciário? Quanto tempo demoram os pedidos de vista do judiciário brasileiro, no STF, que a gente sabe que é um problema? E como isso varia por ministro? Quem são os ministros mais produtivos, os menos produtivos? Tudo isso são exemplos de indicadores que os nossos projetos trazem, né? Ou então, no Tá de Pé, qual é o percentual de obras atrasadas no Brasil relacionadas à educação? Quanto dinheiro a gente já desperdiçou em obras paralisadas? Eu já respondo aqui. Em 10 anos, o Brasil gastou mais de R$1,5 bilhão de reais em obras abandonadas. É muito dinheiro desperdiçado. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa São Paulo Brasil. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo, que hoje recebe o economista Manuel Galdino, doutor em ciência política pela USP e diretor executivo da ONG Transparência Brasil. Manuel, a gente está em ano de eleição, nunca se falou tanto na questão do Caixa 2, de irregularidades em campanhas. Como que será o trabalho da ONG Transparência Brasil agora em 2018? A gente está tentando reativar o Excelências, procurando financiamento para que o cidadão possa, em primeiro lugar, votar de forma mais informada, né? Então, ele pode acessar o nosso site, voltando ao excelências.org.br, colocar o nome do político. Se for um político com mandato, ele vai saber, então, informações sobre projetos de lei, como votou, se tem algum problema de acusação ou réu ou condenação em termos de Caixa 2, certo? Isso ele consegue ver para todos os políticos com mandato. E para os políticos sem mandato, pelo menos informações básicas que a gente conseguiu obter junto aos tribunais. Então, a gente vai fazer um pedido dessas informações ao TSE para ver o que eles conseguem disponibilizar sobre todos os candidatos. Dependendo da resposta, vai estar lá também. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é dar informação para o cidadão para que ele possa votar melhor, porque começa a mudança no voto, né? Ou passa pelo voto, pelo menos. Então, ele precisa estar mais informado para votar melhor. Qual que você acha que vai ser o impacto do fim das doações empresariais nas eleições agora de 2018, né? Eu acho que já passaram a valer nas eleições de 2016. O impacto vai ser bastante negativo, particularmente em termos de renovação. Quando a mesma população que pressionou pelo fim das doações empresariais, ela não atentou que as eleições no Brasil são muito caras e para você ser eleito, você precisa de dinheiro. Então, quando se proibiu doação empresarial, você criou duas coisas. Os políticos iam dar um jeito de arranjar dinheiro, que ou vai ser de fonte legal, ou vai ser dinheiro público. Eles aprovaram um fundo eleitoral de quase 2 bilhões de reais, e quem vai receber o dinheiro desses fundos? Quem tem mandato, quem está próximo dos caciques políticos, das lideranças partidárias.
Então, você vai ter uma disputa muito desigual entre quem não tem mandato, quem está querendo a renovação, quem não está envolvido com esses crimes, com essas acusações todas, e os políticos que estão no Congresso. E como o dinheiro faz muita diferença, vai ser uma disputa muito desigual. A segunda consequência é que quem for o criminoso mesmo, desses bandidos mesmo que estão envolvidos com crime organizado, tráfico de drogas, etc., eles vão usar dinheiro legal na campanha. E também vão ter uma vantagem, porque dinheiro faz diferença. Então, a gente tem bastante preocupação com o resultado das eleições desse ano, que pode, inclusive, afastar a população, né? A gente estava comentando no começo sobre esse distanciamento do sistema político. Essas regras eleitorais tendem a favorecer justamente quem a população não quer ver no poder. Mas como eles vão ter muito mais dinheiro, eles têm uma vantagem que é difícil de ser superada, a despeito do desejo generalizado de renovação. O fundo aí, né, que a gente citou, o fundo vai destinar aí 1,71 bilhão, né, a esses diretórios de partidos políticos. Na sua opinião, ele torna, por uma parte, as campanhas mais equilibradas ou não? Não, eles tornam as campanhas, aí vai tornar a campanha desequilibrada, porque a regra de alocação do fundo é baseada na votação da última eleição e nas cadeiras na Câmara de Deputados e no Senado. Ou seja, os partidos maiores, com mais políticos, que em geral são os partidos que mais estão envolvidos nesses problemas todos, vão receber mais dinheiro, né? Além disso, eles vão ter mais tempo de TV do que os partidos que não estão tão envolvidos ou mesmo candidatos novos. Então, o que isso vai gerar é quem é do establishment político vai ser favorecido, quem não vai ter bastante dificuldade. E pior, você não consegue arrecadar campanha junto a pessoas jurídicas que queiram contribuir para um Brasil melhor, né? Não dá, só pessoa física. Então vai ser muito mais difícil, a concorrência entre esses candidatos pelas doações de pessoas físicas vai ser brutal, você vai pulverizar essas doações, e aí vai acontecer que muitos vão ter pouco dinheiro e nenhum deles vai ser eleito. Então eu vejo que, na verdade, isso desequilibrou em favor do establishment das nossas raposas políticas que estão aí há bastante tempo. Que ramo industrial ou empresarial aparece aí com mais frequência quando se fala em doações de campanha? Construtoras. Isso aí, sem dúvidas. Não é à toa que elas foram pegas no esquema da Lava Jato, que a Lava Jato descobriu, porque as construtoras eram grandes doadoras. Em 2014, excepcionalmente, a maior doadora foi a JF, que doou quase R$500 bilhão. É isso mesmo, quase R$500 bilhão. Dá uns 400 bilhões, assim, milhões, desculpa, R$500 bilhão, né, de reais, não trilhão. E doou uns 400 milhões de reais, assim, um dinheiro muito grande. E em seguida vêm as construtoras e depois bancos, né? São os maiores doadores que tinham influência demasiada. O que a gente tinha que ter feito era uma reforma que permitisse a doação empresarial, mas em valores baixos. E não que uma empresa possa doar 100, 200 milhões de reais. É óbvio que ela vai ter influência indevida e desproporcional sobre o sistema político. Outra coisa é se ela pudesse doar R$50 mil, R$100 mil. Você ainda ia ter capacidade de arrecadação junto ao setor empresarial, mas sem que uma empresa conseguisse ter influência decisiva sobre os políticos nas eleições. A gente foi para o outro oposto e acabou não resolvendo. Você acha que um valor menor não criaria tanta dependência entre... Exatamente, porque como as eleições continuariam dependendo de dinheiro, você ia precisar ainda arrecadar de muitas empresas, e uma única empresa não poderia eleger um candidato, né? Por mais que ela quisesse, o limite iria impedir que ela tivesse esse efeito, né? Então esse era o meio do caminho que a gente defendia, mas enfim, não foi para frente.
Agora resta torcer para o estrago não ser tão grande, porque as previsões nossas são pessimistas nesse ponto. Agora, fazendo aí um retrato do grau de transparência no mundo, o Brasil vai bem ou vai mal na foto? Por incrível que pareça, o Brasil vai bem. Na maior parte dos rankings internacionais, o Brasil é considerado bastante transparente, em parte, inclusive, porque a nossa lei de acesso à informação, por ser recente, ela colocou alguma obrigatoriedade de transparência na internet que leis antigas de uma época que não existia internet não previu, não previa isso em outros países. Então, o Brasil, na parte fiscal, nas suas contas, nos seus gastos, salários, dados básicos do poder público, votação, é bem transparente, né? A gente tem vários problemas ainda, mas em comparação a outros países, o Brasil sempre está entre os 10, 20 países mais transparentes nos rankings internacionais. Porque muitas vezes ser transparente às vezes não basta para não ser corrupto. O problema, assim, claro, a corrupção, pela sua própria natureza, é algo que você tenta esconder. Então, na transparência, ela não aparece. Né? São crimes que você vai esconder como ele está ocorrendo e nos dados oficiais isso não vai aparecer. A segunda coisa, particularmente no caso do Brasil e que a gente viu na Lava Jato, é que, embora os governos em geral sejam transparentes, as estatais não eram. Então a Petrobras, por exemplo, ela divulgava muito mal suas informações, era muito difícil, inclusive para os órgãos de controle, fiscalizar o que estava acontecendo lá. Então, onde você tinha menos transparência, obviamente também foi onde teve mais problema de corrupção. A gente não resolveu isso ainda muito bem, melhorou um pouco até pelas consequências da Lava Jato, mas ainda é um marco regulatório ruim no Brasil no que diz respeito à transparência dos estatais. Né? Por serem empresas, tem a questão de sigilo do negócio, etc., elas usam essa justificativa para não serem transparentes. E aí você tem uma margem maior para a corrupção. Na planilha do programa As Claras, há um item aí intrigante, que é o custo do voto. Como que é feito esse cálculo? O que ele efetivamente aí representa? Isso. Como eu mencionei, a gente fala que as eleições no Brasil são muito caras, né? O que significa isso? Uma forma que a gente vê isso no projeto As Claras é você ver quanto que um candidato gastou na eleição e aí você divide pelo número de votos que ele teve. Então, você tem uma medida de quanto custou cada voto. Ou seja, ele gastou 1 milhão e ele teve 1.000 votos, então cada voto custou R$1.000 para ele. Né? Se ele tivesse mantido a proporção para obter mais um voto, ele precisaria gastar mais R$1.000 e assim por diante. E aí a gente vê então que a eleição no Brasil é muito cara, porque entre os candidatos eleitos, o custo do voto costuma ser alto. Ou seja, se gasta muito dinheiro para ter um voto. E a razão para isso tem a ver com o fato de que as candidaturas são individualizadas, não são partidárias, no nível do partido. Então, cada candidato precisa competir com muitos outros para chegar ao eleitor e, portanto, ele tem que gastar muito dinheiro e isso torna a eleição dependente desse dinheiro e quem tem dinheiro ganha a eleição, quem não tem, não ganha. De alguma forma, a tecnologia, a internet contribuiu para talvez baratear um pouco esse processo? Eu vou deixar essa pergunta aqui para você responder no próximo bloco. A gente volta já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo, que hoje recebe o economista Manuel Galdino, doutor em Ciência Política pela USP e diretor executivo da ONG Transparência Brasil. E como eu havia me perguntado no último bloco, de certa forma a internet, a tecnologia, as redes sociais acabam contribuindo de alguma forma para talvez baratear ou até democratizar essas campanhas? Enfim. Até hoje no Brasil não, em parte porque o TSE, como ele regula de forma muito estrita a
as campanhas eleitorais, ele proibia uma atuação mais forte dos políticos em, por exemplo, fazer post pago, comprar anúncio em rede social, que a princípio tem uma efetividade maior do que, por exemplo, você sair distribuindo santinho na rua. Então, traria mais eficiência, reduziria o custo. Mas como isso era proibido até essa eleição, agora vai ser permitido, não deu para ver. A outra coisa que pode ter um impacto grande, mas a gente ainda não sabe, é que hoje um candidato, se ele tiver uma atuação boa nas redes sociais, mesmo em coisas como grupo de WhatsApp, as mensagens dele são muito fáceis de serem comunicadas. Se ele conseguir atingir um público grande, aumenta a chance dele conseguir se eleger sem gastar tanto dinheiro. Mas isso ainda é muito novo no sistema eleitoral, né? E a gente sabe também que estruturas profissionalizadas podem ter uma vantagem de ter uma mensagem que tem uma chance maior de viralizar, de conseguir ter impacto, atingir mais gente. Então fica uma incerteza se de fato isso vai ajudar a reduzir ou não. Na teoria deveria ajudar, mas tem essas peculiaridades da regulação brasileira e é novo ainda, então temos que esperar para ver, né? Mas deveria ajudar, sim. Mas tem coisas como fake news, a gente viu na Rússia, nos Estados Unidos, suposta influência da Rússia, então é difícil prever o que vai acontecer. A gente vai ver esse ano aqui no Brasil, vai ser um laboratório importante para aprender. Exatamente, que era o que eu ia te perguntar, que aí tem também essa questão das fake news, né, que a gente está vendo isso acontecer, está muito em voga. O que a gente pode esperar? Como que vocês analisam essa questão? Vai ter um peso nas eleições desse ano? A gente, rumor e mentira e boato sempre existiu, né, em eleições, desde a famosa eleição de 89, do Collor e do Lula, até a última eleição presidencial aqui. A gente também viu bastante, inclusive nas campanhas dos candidatos a presidente. O que é novo é a capacidade dessas notícias se disseminarem e proliferarem numa velocidade muito rápida. E é claro que, do mesmo jeito que tem políticos corruptos, também vão ter políticos sem ética, que vão espalhar notícias falsas, e até se descobrir e tentar reverter é muito difícil. Então, os estudos em geral mostram que é muito mais fácil propagar a mentira do que corrigir a mentira com a verdade. A mentira fica na cabeça. Então, é muito preocupante, e, para ser bem sincero, do que eu tenho acompanhado, ninguém sabe o que fazer com isso. Todo mundo está preocupado e ninguém tem uma boa resposta ou solução para isso. Então, o que a gente tenta fazer na Transparência Brasil justamente são plataformas como Excelências, que tem uma credibilidade, uma história de informações rigorosas, mas é muito fácil alguém, por exemplo, fazer uma montagem no Photoshop com um projeto do Excelências ou do As Claras ou qualquer outra coisa, dizer que era Transparência Brasil, espalhar em redes sociais, até se descobrir que não é, as pessoas não checam, pode dar um estrago muito grande. Então a gente tem bastante preocupação com isso, mas não temos soluções, não somente nós não temos, como aparentemente ninguém tem ainda. Então é possível que a gente ainda sofra bastante antes de ver uma luz no fim do túnel desse problema. Eu vejo com bastante preocupação. Olha só, em 2004, a Controladoria Geral da União lançou o Portal da Transparência, né, para assegurar aí uma correta aplicação dos recursos públicos. O governo, nesse portal, o governo disponibiliza aí os dados do governo, com programas aí como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, entre outros. De lá para cá, houve mais avanços ou retrocessos na aplicação do dinheiro público? Sem dúvida, houve muitos avanços, porque nós fomos aprendendo a fiscalizar e a controlar como o dinheiro público é gasto. O que ocorre é que, à medida que a gente avança nos controles e na transparência e na fiscalização, quem está envolvido em corrupção avança nas formas de burlar. Então,
embora a gente tenha o avanço na transparência, no controle e no combate à corrupção, também houve avanço na forma de se burlar a lei, né? Esse que é um problema sério. Essa é uma luta, é uma briga de gato e rato constante. Você nunca vai parar. A gente sabe que sempre vai ter gente que vai querer aproveitar as brechas e oportunidades. E o que a gente tem que trabalhar, que é o que falta no Brasil hoje, é um trabalho mais preventivo. A gente tem bastante... Hoje em dia já tem mais punição, né, para a corrupção, para os desvios. O que está faltando é prevenir para que isso não aconteça em primeiro lugar. Então, essa é a parte da agenda de combate à corrupção que a gente gostaria de ver, inclusive sendo debatida nas eleições. Até para o sucesso da Lava Jato, parece que basta ter várias Lava Jatos. E não é verdade. A Lava Jato é importante, a punição é importante, mas o mais efetivo, na nossa experiência, é a prevenção. E é isso que talvez esteja faltando no nosso sistema político. Como que a Transparência Brasil avalia aí o acesso à informação do governo atual comparado com governos anteriores? Olha, tem piorado o acesso à informação. Muitos dados que antes eram sempre atualizados no tempo correto estão desatualizados. Por exemplo, cartão corporativo, em vários momentos eles estão desatualizados, vários meses sem atualizar. Alguns portais de dados abertos que sempre tiveram no ar estão fora do ar. Eu não sei se é por falta de investimento, se é por falta de boa gestão ou se é proposital, mas o fato é que a transparência tem piorado em relação aos governos anteriores, no nível federal, particularmente, né, que a gente acompanha mais. A mini-reforma, ela manteve as doações de pessoas físicas às campanhas, né? Como que vocês avaliam esse quesito? Eu acho que o que faltou nessa reforma, no caso das doações de pessoas físicas, foi um limite melhor para as doações dos próprios candidatos, né? Isso foi um problema. Então, os candidatos ricos, por exemplo, vão ter uma vantagem em relação aos demais candidatos. No que tange a estratégia de empresários ou mesmo políticos que tentam usar laranjas para espalhar a sua arrecadação de campanha em várias doações individuais, isso não é um problema da lei, é um problema da fiscalização do descumprimento da lei. Aí o TSE é que não tem estrutura para fiscalizar as campanhas. São muitos candidatos e eles têm muito poucos servidores para fazer essa fiscalização, processar as campanhas, cruzar dados, né? A gente precisava ter mais inteligência artificial, estatística, na análise desses dados, cruzar deveria ser imediato o cruzamento da doação da pessoa física com a declaração de imposto de renda dela junto à Receita, né? Se ela não pode estar doando um dinheiro que ela declarou que não tem. E aí você, se tiver muito, uma coisa é um ou outro, que pode ser um erro, pode ser uma pessoa que, enfim, está sonegando imposto, mas o candidato não tem nada a ver. Agora, se tem uma rede muito grande de pessoas com padrões comuns, isso é um alerta para que o candidato possa ser investigado. Mas hoje a gente não tem essa inteligência, essa estrutura. Então não é um problema da lei, da legislação, é um problema da fiscalização da lei. Entrar numa outra questão agora, em relação à diminuição aí da abrangência do foro privilegiado, né, que o STF reduziu aí para deputados e senadores, que só será processado agora na corte quem é investigado por fatos relacionados ao mandato cometidos enquanto parlamentar estiver no cargo, né? For aí o voto de 7 dos 11 ministros. Como que você analisa essa questão? Eu gostaria de destacar dois aspectos. O primeiro lugar é que o fim do foro privilegiado só vai ser positivo se eles mantiverem a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. Porque senão, se tiver que esperar chegar inclusive ao próprio STF, o que vai acontecer é que os políticos que têm acesso a excelentes advogados, pessoas com foro privilegiado, que elas vão ficar livres da punição, que era o que acontecia até muito pouco tempo, né? Porque você tem que passar pela primeira instância, segunda instância,
STJ e volta para o próprio STF. O mensalão petista e tucano é o maior exemplo. O do PT foi todo no STF, já teve as condenações, não cabe mais recurso. O mensalão tucano ainda está na segunda instância, ainda vai depois para o STJ, STF, e se não tiver a condenação, a possibilidade de prisão após segunda instância, vai ser pior para a impunidade, para a redução da impunidade, essa questão. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. A segunda coisa, que é importante ainda que se esclareça e não está claro, é o que vai acontecer com um político que estiver no STF por um crime relacionado ao mandato e aí ele perde o mandato. Se o crime voltar para a primeira instância, ele começa de novo ao julgamento. Portanto, vai demorar mais, vai gerar impunidade. Então, falta esse esclarecimento aí do STF do que vai acontecer com quem perde o seu mandato. Porque isso é uma brecha para se aumentar a impunidade. Então, espero que eles, se começou no STF, ficam no STF até o final. Não sai mais. Ou nem começa, fica sempre na primeira instância. Porque se ficar indo e voltando, imagina, eles perdem o mandato, voltam, é eleito, aí sai da primeira instância, volta para o STF. Aí muda o juiz, muda o procurador, muda tudo, quer dizer, o processo nunca vai andar e a pessoa vai ficar livre de punição. E, Manuel, para a gente encerrar, eu queria saber a sua opinião. O que a Transparência Brasil espera aí do Brasil nessas próximas eleições? Olha, entendendo esperar como o que a gente gostaria de ver, eu gostaria que o Brasil discutisse propostas. A gente tem se concentrado muito em discutir nomes, mas nomes sem propostas não vão resolver os nossos problemas. A gente tem problemas sérios da agenda de combate à corrupção, da crise fiscal do Estado brasileiro, de segurança pública, saúde e educação, e a gente precisa de propostas que deem conta de tudo isso, e não é fácil, são problemas difíceis. E a gente precisa debater urgentemente para ter clareza, inclusive de dar apoio a propostas que vão solucionar os nossos problemas, mesmo que sejam propostas difíceis no primeiro momento. E se a gente não discutir propostas, ficar discutindo só pessoas, com certeza, em 2019, a gente vai ter uma surpresa muito desagradável com o que vai acontecer. Tá certo. Queria agradecer a participação do Manuel Galdino, que é doutor em Ciência Política pela USP e diretor executivo da ONG Transparência Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. E o programa São Paulo Brasil de hoje vai ficando por aqui. Até uma próxima.